Quem aqui não tem um problema aí com a família, nunca teve um desentendimento com a família? Às vezes a gente fala, não sei o que eu tô fazendo aqui, por que eu sou tratado assim? Então a gente veio discutir um pouquinho sobre essa questão. E aí, galera, tudo bem com vocês? Faz um tempão que a gente não se vê, que a gente não aparece por aqui, mas agora a gente tá retomando aí as atividades. O pessoal já entrou em contato com vocês pro retorno das atividades presenciais, mas a gente sabe que tem uma galera que não vai vir por questões de ter parentes que são do grupo de risco, por ser do grupo de risco. Então a gente vai dar continuidade aí às nossas atividades remotas, às atividades online, e eu vou estar à frente dessas atividades, mas eu vou também chamar o pessoal da cozinha, chamar a Karen, pedir dicas pro Branco, com o César, para que a gente possa trazer vídeos também das oficinas de panificação e informática, tá bom? E aí também sempre em discussão com a Denise a respeito das atividades socioeducativas, certo? Então nos acompanhem, sejam novamente bem-vindos e vamos então com o nosso tema dessa semana. No tema dessa semana a gente vai falar um pouco sobre família. Teve aí o Dia dos Pais, só que nós aqui do CJ a gente sempre comemorou o Dia da Família, porque tem várias referências que são responsáveis por nós, não apenas o pai ou a mãe. Então a gente trabalha aí como um todo. E quando a gente fala de família, a gente tem uma figura que geralmente é muito importante, que é a mulher, que ela tem esse carinho, essa questão do cuidado muitas vezes, né? E aí a gente tem uma questão muito importante, que é a questão da violência contra a mulher. Todo mundo já deve ter ouvido falar. Por falar em violência, para que a gente consiga entender as violências que tem, a gente precisa saber quais são elas, para a gente entender como que acontece a violência geralmente dentro de casa, seja com a mulher, com as crianças, com os filhos, que a gente também vai tratar desse assunto aqui com vocês. Então a gente vai entender um pouco sobre quais são as violências. Então, os tipos de violência que nós temos. Nós temos as violências que são violência patrimonial, então seria quebrar celular, objetos pessoais, rasgar foto, esconder documento, quebrar móveis, rasgar roupas, estragar objetos de trabalho, que aí envolvem coisas materiais muitas vezes, né? Ou documentos que são da própria pessoa. Tem a violência sexual, então é forçar a ter relações, obrigar a ver conteúdo que não é legal, impedir o uso de método contraceptivo. Inclusive, essa semana saiu aí que os convênios estavam pedindo autorização aos maridos das mulheres que quisessem usar o DIU. Então mais pra frente a gente também vai entrar em discussão sobre isso, porque o PROCON, que fiscaliza aí muitas vezes os convênios médicos também, ele já entrou com uma ação para que eles justifiquem o porquê dessa autorização. Afinal de contas, meu corpo, minhas regras, quem tem que decidir se quer algo ou não sou eu. Seja mulher, seja homem, seja criança, seja menina. Então a gente tem que ter aí direito a tomar as nossas próprias decisões. Então, continuando com a violência sexual, forçar uma gravidez ou até mesmo forçar um aborto. Tem a violência virtual, que é uma violência que é muito importante nesse momento, porque ela está sendo muito usada, principalmente nesse momento de pandemia. Então é divulgar ou compartilhar fotos e vídeos íntimos pela internet ou redes sociais, sem autorização da mulher ou de quem for, com o propósito de humilhar ou chantagear a pessoa. E aí utilizar as redes sociais e os celulares também para propagar conteúdo depreciativo em relação à mulher ou às pessoas, né? Então, alguma ofensa, para falar mal, para fazer uma zombaria, então a gente tem que ficar atento com isso, que aí também entra na questão do bullying. Temos a violência moral, né? Então são xingamentos, fazer injúrias, falar calúnias, difamação, então chamar de louca, de prostituta, acusar de traição, falar que só vive na rua, que fica com todo mundo. Então esse tipo de coisa também é uma violência. Tem a violência física, que ela é muito perceptível, então seriam tapas, socos, tudo que diz respeito a deixar marcas, que é aí aquela famosa caiu da escada, tropecei no ônibus, machuquei o rosto, coisas do tipo, que deixam marca, certo? E a violência psicológica, que ela é uma violência que ela é muito grave. E as pessoas não entendem que seja uma violência porque não tem marca visível no corpo. Ela fica uma marca no nosso coração, na nossa cabeça, nas nossas atitudes do dia a dia. E aí isso acaba machucando muito mais, que são as humilhações, ridicularizar as pessoas, né, fazer ameaças, ficar perseguindo, fazer chantagem, controlar a vida social, com quem que eu posso sair, com quem que eu não posso. Mas jovens, isso aí não se enquadra para mãe com os filhos, viu? Porque as mães muitas vezes elas estão certas de não querer que a gente faça algumas coisas.
Então esses são alguns tipos de violência, as principais violências que a gente consegue se deparar aí no dia a dia. E aí quando a gente fala de violências, a gente tem algo que se chama ciclo de violência. Esse ciclo de violência, ele é algo contínuo. Ele sempre vai estar girando, ele não tem um fim. Então quando a gente tem uma relação com alguma pessoa, se a gente entra nesse ciclo de violência, então a gente vai ter ali um momento que a gente está bem, de repente entra uma tensão entre as pessoas nessa relação. E aí geralmente o agressor ele vai se irritar com facilidade, ele vai fazer críticas, vai ofender, vai humilhar, para que deixe a pessoa lá embaixo. Depois de toda essa tensão, de toda essa humilhação, geralmente vem uma violência, que aí entra nas violências que a gente acabou de citar. Então podem ser as violências físicas, psicológicas, morais, patrimonial, virtual ou sexual. Após essas violências, que pode ser uma ou podem ser mais de uma no mesmo momento, a gente tem também uma fase de reconciliação. O que seria essa reconciliação? Após todo esse ciclo de violência, que eu fui humilhada, que eu fui xingada, que eu posso ter sido agredida psicologicamente, fisicamente, verbalmente, acontece aí uma mudança da pessoa que foi o agressor. Então ele diz que vai mudar, que não é assim, que ele estava fora de si. Às vezes usam a bebida como uma forma de ter feito isso. Então a gente tem que se atentar a esses pequenos detalhes. Mas como a gente falou, é um ciclo de violência. Então a pessoa disse que ia mudar, mudou, porém o ciclo continua constante. Então, novamente, a gente tem lá as humilhações, as ofensas que vão acontecer. Pode ser que aconteça novamente a violência, seja física, verbal, psicológica, moral, sexual, virtual. E depois, novamente, vai ter a pessoa dizendo que pisou na bola, infelizmente aconteceu, para que você a desculpe. E a gente fica nesse ciclo permanentemente. O problema é, cada fase do ciclo pode durar dias ou anos. Então depende de como eu me encontro nesse ciclo, qual que é o meu fortalecimento. E conforme vai passando os anos, vai passando o tempo, esse ciclo de violência ele tende a piorar, ele tende a ficar mais violento, mais agressivo e as coisas podem ficar muito piores. E aí o que a gente tem que pensar? Quem está nesse ciclo de violência, muitas vezes reproduz essa violência. Por mais que eu não perceba que eu estou reproduzindo, eu reproduzo. Se eu vivi em um ciclo de violência minha vida inteira, eu vou reproduzir esse ciclo de violência na minha família, no meu ciclo de amigos, com pessoas que são próximas a mim. Infelizmente é natural que eu reproduza esse ciclo. Então eu preciso tentar romper esse ciclo. Eu preciso quebrar o ciclo para que eu não volte tudo novamente, para que tudo aconteça novamente. E aí a gente tem que pensar no jovem. Então a gente trouxe também essa questão do ciclo de violência, porque às vezes a gente acha que o jovem não faz nada, que o jovem só quer dormir, que ele é preguiçoso. A gente tem mania, muitas vezes, de comparar uma pessoa com outra pessoa, porque o filho do vizinho já trabalha, ele estuda, ele ajuda em casa. Mas e as potencialidades que os nossos jovens têm, que os meus filhos têm, que os nossos filhos têm? Qual que é? Será que eu já parei para pensar nisso? Esse é o momento da gente começar a romper esse ciclo de violência. Ao invés de chamar meu filho de burro, dizer que ele não faz nada, que ele não estuda, que ele é um preguiçoso, a gente tem que reavaliar o que a gente está fazendo, quais são as nossas atitudes diariamente. Então eu trouxe aqui algumas dicas para a gente entender como valorizar melhor e fortalecer essa relação em família.